Olá, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do podcast Resenha Pro. Eu, Rafael Patrício, com meu amigo Augusto Moutella, estamos mais uma vez, repito, com um grande episódio. Obrigado por você estar nos assistindo, estar nos acompanhando. E você que está nos assistindo, não esqueça de dar aquela curtida, daquele like, o famoso like, aquele joinha, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante Qual você canal, se inscrever. Resenha Pro. Lembrando que a gente também está no Instagram, @resenha.pro, @resenha.pro. E em todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Sigam a gente, ative as notificações, clica no sininho, que é mega importante. Então, mais uma semana estamos aqui com mais uma convidada, o meu camarada, meu amigo Augusto Moutella, não tão amigo, que depois vocês vão entender por que a gente tem... Você tá rindo? Eu tô porque tu já tá falando, já começou falando bobeira. E aí, a convidada tá aqui. Quem que nós estamos hoje aí? Meu amigo, hoje a gente vai ter que se segurar. Eu já pedi ao Rafael, já combinei com ele aqui, porque sem nenhum demérito, claro, depois e de um longo e tenebroso inverno. Depois de um longo e tenebroso inverno. Você viu quando eu interrompi ele? Pô, isso olha só, isso assim, não, a gente teve, na verdade, na verdade uma primavera, verão aí, né, porque tivemos excelentes convidados até aqui, vários profissionais, vários grandes profissionais que vão inspirar você, volta lá nos episódios, enfim, certamente gente da música, gente do meio artístico, profissionais aí de diferentes áreas, e vem coisa muito boa, vem novidade aí, vem o Resenha Pro em movimento, hein? O que será? Não sei. Mas olha só, pessoal, hoje a gente está aqui, é o nosso lugar de fala, nosso querido e amado direito, nossa mais do que querida e amada advocacia. Então, certamente a gente vai trocar uma ideia muito legal com essa convidada que veio cada vez mais para valorizar a advocacia. Vamos falar de projetos nesse sentido, vou parar de dar spoiler, mas estamos aqui com a nossa mais do que querida e agradecendo já de antemão a sua presença, que a agenda é corridíssima, né? Não só aqui no Brasil, mas na China. Você já vai entender por quê. Né? Depois vai passar no momento, o resenha vai ser em chinês, mandarim, na verdade, tá? Né, Rafael? Então já se prepara aí. Rafael já está até bebendo vinho há um tempo para que ele já possa falar mandarim com mais facilidade, tá bom? Então estamos aqui. Ni hao. Ni hao. Tá vendo? Já está dando efeito. Tá? É o meu javanês. Pessoal, 6 taças de vinho, você fala mandarim. Tá bom? Só estou deixando aqui essa dica. Ni hao. Hashtag fica a dica. Doutora Gisele Farinhas, advogada, sócia fundadora aí do escritório Gisele Farinhas Advogados, é um escritório full service que fica aqui na Barra da Tijuca. Depois ela vai dar mais detalhes, mas na internet você encontra facilmente, né? É especialista em comércio internacional, comércio exterior. Na OAB figura como diretora da valorização da advocacia, na OAB Barra, presidente da comissão do comércio exterior na OAB Barra da Tijuca, então nessas duas funções, e ainda, famoso não é fraco não, consultora das relações Brasil-China, deve ser pouca relação, é pouca, né? Para não dizer o contrário. BRICS, não vou nem citar, né? Então, relação Brasil-China, uma relação saudável, é isso que a gente espera cada vez mais, desenvolvimento econômico, no Conselho Federal da OAB. Então, conosco aqui hoje, doutora Gisele Farinhas, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Acho que a gente tem boas pautas para a gente tocar aqui. Temos muito a falar, temos muito o fortalecimento da advocacia. Ele vai deixar você falar em algum momento, tá? Não, já para antecipar para quem estiver ouvindo, fortalecimento da advocacia, fortalecimento do profissional de uma forma em geral. Então, vocês que estão assistindo nesse início, segura aí com a gente que vem coisa boa aí. Já dei spoiler. E aí, doutora? Olha, boa noite. Para mim é uma grande honra estar aqui com 2 advogados, 2 colegas tão brilhantes, tão acolhedores e que valorizam a advocacia. Concedem esse espaço como Resenha Pro, com conteúdo de qualidade, fidedigno, com a verdade. Então é disso que a gente precisa. E espero compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Espero ser a primeira de muitas. Né? Sim, com certeza. Essa é a ideia, essa sempre é a proposta. A primeira de muitas. A ideia é sempre que o convidado se sinta em casa. Afinal, né,
lugar melhor para resenhar do que mesa de bar, ou em casa, ou com os amigos, onde quer que seja. Em casa, né? Acho A que gente os tá em colegas da casa praticamente, advocacia, né? colegas da advocacia, eu tô super em casa. Isso aí. E além de estar em casa na advocacia, onde nós estamos? Estamos aqui, não seria diferente, nosso cenário global, novelístico, nosso querido e amado Life Experience, né, que já nos adotou, né, CEO do Life Experience, Cidinha, já nos adotou, pagando pensão e tudo, para nós dois. E estamos aqui também graças aos nossos queridos amigos da Didático, nossa querida Eli, que tanto nos atura aí no Resenha Pro, e vamos para frente. Ele que saiu de longe, hein? Hã? Ele saiu de longe. Saiu, cada hora ela está num estado diferente. Ela É muito monótono. o GPS dela. É muito monótono. Não, o Waze já falou para ela assim, não tenho condição de andar Vai contigo. você. Vai. Tá? Não tem condição nesses lugares aí, não vou não. Bom, pessoal, estamos hoje aqui, já apresentamos, nossa convidada já falou aí dessa parte introdutória. A gente queria que você falasse um pouquinho, né, dessa tua trajetória, desse teu início. Eu sei que tem uma história aí que podia ser musical, mas acabou sendo da advocacia. E aí, conta pra gente. Augusto, eu na infância queria ser cantora, né? Por arrependimento total da minha mãe, a atual virei advogada. E ela teve 2 filhas advogadas. Pense que, como é o cenário da família, né? Podia ter uma dupla sertaneja, né? Tem uma dupla de advogado. Nunca tiveram conversas familiares tão acaloradas como... Eu gosto da advogada assim, educada, né? Pessoa polida. Mas se fosse a gente falando, igualzinho, não, né? tipo a gente. Era a porradaria só. Né? Calma aí. Mantém a pose aí. Por favor. Vamos lá. E no início constituímos uma advocacia juntas, mas devido à divergência de atuação, passou ela a uma carreira solo e eu constituí um escritório de advocacia full service que hoje está sediado aqui na Barra da Tijuca. Então, uma trajetória que tenho muito orgulho, mas como mulher tive muitos desafios, porque a nossa advocacia é eminentemente masculina. Muito. Eu acho que esse é um ponto que é um desafio muito grande para a mulher. Muito. E nós temos conquistado cada vez mais espaço nas instituições. Nada mais justo para a mulher, que é uma mulher que atua, a mulher que no mercado de trabalho é um olhar necessário, um olhar que o homem não tem. E nós temos conquistado cada vez espaços maiores nas instituições, nas empresas, e nós apoiamos fortemente essa atuação feminina. Você sentiu muito isso na sua vida profissional? Lá no início, hoje de repente não tanto, mas lá no início você sentiu muito esse machismo da profissão, da advocacia? A começar, antes até de você responder, a começar pelo nome da nossa ordem. Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, de fato, sem dúvidas, não só na ordem dos advogados, mas, como eu disse, nas empresas, na atuação de contratação, com certeza foi um desafio a ser desbravado. Mas hoje eu acredito que existe esse espaço, e esse espaço da mulher, principalmente, é conquistado com muita competência. Numa mesa de negociação, numa instituição, você tem que primar pela seriedade, pela competência, pelo conteúdo, pela formação. E a mulher tem que buscar isso. Não ser vista como um objeto, não ser vista pelos outros interesses que existem naturalmente, mas pela competência, pelo conteúdo, pela formação. Então, eu acredito muito nisso. Foi assim que eu me destaquei e é assim que eu faço questão de ser respeitada em todos os locais e o sou. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E por isso que nós temos, até vamos acelerar um pouquinho o assunto, nós temos, dentro do evento que nós vamos fazer agora no dia 29 de agosto, já convidando todos que estão nos assistindo. Aí, chama todo mundo. Temos abordagens de diversos assuntos, a gestão na advocacia, a questão do marketing digital e também a questão da imagem. Acho importantíssimo para todo profissional, tanto homem quanto mulher, mas sobretudo para a mulher, cuidar da imagem. A imagem que ela está passando no exercício da advocacia. Porque mal ou bem a gente tem
ideia do profissional da advocacia. A sociedade tem uma ideia do profissional. Profissional, seja homem ou mulher, dentro da advocacia, como se veste, a roupa que utiliza. E não basta apenas ter a vestimenta, ter a aparência de advogado ou de advogada, mas também ter todo um conjunto. O que a gente precisa fazer para tornar-se um advogado? E hoje, com o universo da tecnologia, o universo do TikTok, o universo do Instagram, do YouTube, e como fomentar isso no seu emprego, no seu trabalho, seja você autônomo ou dentro até mesmo de um escritório, você sendo empregado ou esse associado, que a gente sabe muito bem que milhares de associados, a bem da verdade que advogados empregados são, mas que a gente precisa entender, a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam o papel da advocacia, seja no lado profissional, se especializando, se formando, compreendendo o universo jurídico na área educacional. Augusto está aqui muito bem, professor de graduação, de mestrado, doutorado, e essa formação, só que isso não basta hoje. Isso não basta só dentro da advocacia. Isso não basta dentro de um universo profissional de forma ampla. Só que como a advocacia hoje é o nosso lugar de fala, hoje que eu digo podcast que 3 advogados somos, Augusto, eu e você, então é o nosso lugar de fala. E não adianta a gente pensar só no lado acadêmico. A gente tem que se preocupar também na prática. E a prática envolve a especialização, o estudo, porque você tem que estar preparado na prática para aplicar na teoria, e também na imersão do universo da tecnologia. A gente precisa entender, não necessariamente fazer os vídeos de TikTok ou os vídeos de Instagram. Nós recebemos aqui a Carol Coutinho, que faz isso de forma brilhante, e você falou também da ela mulher. tem uma dosimetria muito boa disso. Sim, né? sim, e que não é pejorativo, Não. porque a gente tem que ter esse cuidado, porque a linha é muito tênue. Eu acho que tudo está nos extremos. Eu falo muito isso na vida acadêmica, até brinquei com a Gisele nesse sentido. Dos extremos em que sentido? Eu não posso... Estou numa sala de aula. A aula, ela precisa sinergir teoria e prática. E aí, eu não quero aqui ser preconceituoso ou ter nenhum tom disso, mas, querendo ou não, eu já desenvolvi atividades de coordenação nacional e tal, e acaba sendo muito ruim isso. Tem vários professores que são acadêmicos, pesquisadores, não advogam, e são excelentes professores, eu não estou pontuando aqui, mas, querendo ou não, a gente acaba puxando, né, no termo, na expressão mais popular, sardinha para os nossos respectivos lados, porque realmente um professor, que além de professor é advogado, ou é outro sujeito do direito, promotor, defensor, juiz, enfim, delegado, o contributo prático é inevitável. Então, é importante estar preparado, preocupado com isso, e nem sempre a gente tem isso na graduação. Não, então, se vive um glamour, uma glamorização, talvez, eu até brinco com os meus alunos de glamorização Netflixer, né? Meio que criando esse termo, mas eu olho para seriados, para filmes, isso é legal para romantizar, para fomentar o que tem dentro da gente, que a gente quer se tornar advogado ou advogada, mas a prática é bem diferente. E assim, é muito legal ver, né, a tua postura funcional dentro da OAB, mas sobretudo nos projetos, a gente vai falar mais também, de fomentar. Então, de antemão, eu já te falei isso, repito aqui na gravação, conte com a gente. Né? O Rafael, no começo, ele era meio resistente a essa parte, e acho que ele, tenho certeza que ele tem muito a contribuir,
pelas inúmeras experiências que ele tem em gestão do escritório, gestão de equipe, gestão da própria advocacia, exercício da advocacia. Então, certamente a gente vai estar junto aí para contribuir no que a gente puder para uma advocacia melhor. Né? Muito cuidado você aí com essas propostas de advocacia milionária, fique rico advogando em 2 dias. Combatente. Eu acho até, Rafael, que eu vou comprar, né? Porque a gente conseguiu, graças a Deus, uma condição na advocacia, mas não foi em 2 dias. Eu vou comprar esse treinamento, né? Porque aí a gente fica com uma melhor condição ainda em 2 dias só. Olha que beleza. Vou comprar esse treinamento pra gente, pra mim e pra você. Mas não é isso, doutor? Eu acho que o que aconteceu no ambiente virtual, sobretudo, foi que quando houve essa eclosão, digamos, do ambiente virtual, ninguém soube se comportar direito, né? Correspondente à advocacia, no que tangencia ao exercício do advogado. Nós vimos médicos alimentando as redes sociais com conteúdo, postagens, o que, ao meu ver, é até uma certa imperícia, porque cada caso é um caso e o médico não pode diagnosticar qualquer coisa sem análise, assim como o advogado. Então, houve esse boom das redes sociais e todo mundo queria ser visto para ser lembrado. Penso até que, junto aos especialistas do marketing, né, isso é um ponto importante, você ser posicionado nas redes sociais, mas é importante também tanto você ser visto, quanto também você saber como se colocar. E aí é uma preocupação muito grande, tanto institucionalmente como nós, advogados, externamos toda essa preocupação com relação a essa postura, como você bem falou, doutor Rafael, com relação à postura corporativa, institucionalmente falando, com a postura, porque a advocacia, como nós vamos colocar até nesse evento, explorar bem essa questão, ela não passa por uma postura só profissional, ela passa também por uma postura pessoal, particular. Sim. Você não pode estar lá bebendo e colocando aquilo para o cliente ver e você, ao mesmo tempo, depois querer precificar de uma forma isenta. Ou até reprimir o cliente numa postura dele parecida. Exatamente. Então, toda essa questão que não é colocada nas instituições acadêmicas, que já tem muitos pontos a serem trabalhados e melhorados, né? A gente não está criticando a educação jurídica, mas logo ponderando que você até como professor, né? A grande verdade é que os cursos de direito não estão preparando, claro, só para a advocacia, mas pretendendo majoritariamente preparar para a advocacia, não ensinam a advogar. O próprio empreendedorismo, que é um tema que o Dr. Rafael vai explorar no evento, é um tema que é bastante sensível. Existia até resistência há pouco tempo, tanto de instituições de ensino de direito no Brasil, quanto também na própria instituição falar disso. Até hoje, muitas pessoas não aceitam se colocar a advocacia como o escritório como uma empresa e funciona uma gestão como se fosse uma empresa. Existe o fim social, sem dúvidas, mas funciona uma gestão como uma empresa. Eu sempre falei do empresário jurídico. Seja empresário jurídico. Mas se você colocar isso nas redes sociais, você vai ser muito criticado. Então, toda essa questão a gente coloca porque a verdade seja dita. O advogado, o dono de escritório, precisa se alimentar, precisa ter a sua renda. E ele precisa visar essa questão. O que eu vejo no TikTok, etc., na verdade, um desespero da classe. E isso preocupa a advocacia. Porque nesse desespero, a gente cria um ambiente de desvalorização. Sim. E a gente precisa resgatar a posição que a advocacia merece. Então, por isso que a gente acaba trabalha. Esquecendo das nossas prerrogativas. Enquanto a gente está numa tribuna, a gente está no tribunal, a gente está numa audiência, a gente está numa sustentação oral, e a advocacia ela precisa entender o seu papel. Qual é a sua função? Você, advogado, você, advogada, fazer TikTok, fazer Instagram, é válido? Até certo ponto. Mas qual é a valorização que você vai ter? Mas qual a valorização que você vai empregar na sua advocacia? Qual é a respeitabilidade que você vai aplicar na sua advocacia? Fazer TikTok, fazer Instagram, fazer Facebook, YouTube, o que vocês quiserem entender, é válido? É para informar.
mas e na aplicabilidade da sua advocacia? Tem que ter muita Qual sensibilidade, é a defesa das suas prerrogativas, a defesa do seu papel profissional? A gente tem um estatuto, que a gente tem que valer o estatuto. Eu vi que está aí na internet, vocês vão ver, um tribunal de júri que a juíza, de forma bem enérgica, para não falar escandalosa, para não se sentir afetada, eu jamais falaria escandalosa, embora eu pense, tá? Mas não falo, mas de forma enérgica. E aqui nós estamos na liberdade de imprensa, Claro. liberdade de opinião, de E pensamento, por favor. E aí manda os advogados do cliente sentar-se. Eu quero todo mundo sentado. Não quero ninguém em pé porque está me intimidando. Que intimidando? A advocacia tem a prerrogativa de ficar em pé, está sustentando. Pouco importa se é um sustentando os demais em pé. Pouco importa. De gentileza, fala, olha, gostaria que todos sentassem e para que tenha ordem, o excesso da autoridade, vai chegar e falar, né? eu forma que se estou claro, a mandando. comunicação é muito importante na advocacia. E aí, se fosse um advogado despreparado, se fosse um advogado focado apenas no coaching jurídico, ele iria chegar. Desculpa, mas não. O advogado ali, que foi um advogado, ele não peitou, mas ele fez valer a lei federal. Fala, olha, estamos em pé porque a lei nos permite. E na hora, chegou uma advogada que me parece ser delegada da OAB e falou, Vossa Excelência, com todo respeito, com toda dignidade, que a gente deve respeitar o próximo. Claro. Não é porque o próximo Respeito foi de prerrogativa não se confunde com estúpido. desrespeito ao outro. Claro. Não é porque o próximo foi estúpido, a magistrada foi estúpida, que eu vou ser. Não. A advogada, que me pareceu, repito, ser delegada OAB, fez valer. E o advogado, com os demais, fizeram valer a lei. Então, é muito importante o fortalecimento da advocacia. Quantas vezes a gente viu, tem um advogado, mais um, repito, Cacai, que é um advogado fenomenal, e ele falando na tribuna, eu acho que foi no STF, falando do Ministério Público. Não, não sei se foi no STF, agora não me recordo, o Ministério Público fala, Vossa Excelência, quando chega todos nós, nos levantamos, porque está vindo com a magistratura, e nós que estamos aqui, como que o nosso cliente se sente? É uma fala fantástica do Cacai, fantástica. Então, como isso está no YouTube. É fantástica e nós não devemos nos acovardar. E eu acho que o seu papel, o que você faz pela OAB, o que você faz pela advocacia é fundamental. Então, isso é um grito, a minha fala que é um grito de desespero em falar advocacia. Vamos. Ao mesmo tempo juntos. Que não podemos nos acovardar, também temos que ter a consciência da postura com segurança profissional. Ninguém está dizendo aqui que o advogado tem que ficar enclausurado em casa, só sai para trabalhar, não tem lazer, não tem uma conversa descontraída como essa. Porque advogado tem lazer. Tem vida, né? Advogado faz tudo que as pessoas normais fazem, que gosta, né? Embora né? as pessoas achem que não. Até então, assim, aí, ó. Então, isso, zero problema. Agora, a grande questão é o excesso, é o extrapolar, é a ridicularização para ganhar, de repente, seguidor, para ganhar abrangência na internet, e aí essa confusão. Então, se dê o respeito, se faça respeitar. A gente pode fazer tudo que a gente, né, no nosso lazer, na nossa vida em família, mas a gente estava conversando há pouco, já há uma discriminação ou um distrato naturalmente. Já foi pior, vamos considerar que está menos pior, vamos dizer assim, né? A deferência que seria necessária de modo igualitário a todos os profissionais. Sinceramente, não sei se já esteve pior, não. Acho que está ao contrário, sabia, Augusto? Mas assim, estou dizendo assim, mas as pessoas precisam ter essa consciência. Se faça respeitar. E é curioso vocês tocarem nessa questão das prerrogativas, porque o próprio estatuto, ele é uma disciplina, né? O estatuto da ética e exercício da advocacia é uma disciplina cobrada no exame de ordem.
E o que a gente verifica é o despreparo. Apesar do estudo, apesar do saber, existe um medo, um receio que o próprio sistema te impõe. Como você colocou, a questão do posicionamento dos tribunais. É um ambiente hostil para o advogado. Isso aí. E apenas o advogado tomando a postura adequada, profissional, não só de saber a técnica, mas exercê-la no momento certo, sem excessos, como o Augusto colocou, é que ele vai ser respeitado. Porque também temos que ter cuidado com os excessos. O equilíbrio é tudo. O dever de urbanidade é para todos. Isso aí. Então temos que, sim, valer a nossa voz, mas dentro dos limites que podemos fazer valê-la. Porque o excesso também faz perder a nossa credibilidade, o nosso prestígio. Exatamente. E até responder por isso. Né? Porque esse é o panorama, esse é o contexto que nós estamos inseridos na advocacia. Gisele está muito, estamos inseridos na advocacia. Gostaria de contar, vote agora, em 2022. Olha, gente, eu tenho Vamos carisma, lá. carisma. Ó, ali, ó, botei o vinho, ela não bebeu nem o vinho ainda. Não, tá vendo? Agora é Gisele, Augusto e Rafael. Augusto tá bebendo muito vinho. Meu vinho já até acabou, não sei o que está acontecendo aqui. Seguinte, queria saber o seguinte, nessa sua jornada, né, da advocacia e tal, que você falou, e tal, que sua mãe podia ter lá as meninas cantoras de Petrópolis, mas não foi o que aconteceu, mas graças a Deus, nossa, graças a Deus que a gente tem você aí para advocacia. Aqui, é verdade. É verdade. Aí, que beleza. É verdade. Qualquer dia eu vou trazer meu carrom. Dessa paixão. Qualquer dia eu vou trazer meu carrom, meus instrumentos, percussão. Gente, olha, esse cara, vou te falar, ele de qualquer maneira ele sobreviveria no nosso planeta, porque eu nunca vi tanta diversidade numa pessoa só. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. E olha, fazendo até uma analogia com uma música agora de Sandy Júnior que vocês me inspiraram, né? Eu não sei se vocês concordam, mas para ter destaque na advocacia, você vai ter que rebolar, não é? Tem que rebolar a música de Sandy Eu tinha um Júnior. advogado, você me falou isso. Eu tinha um professor. Mas é muita coisa. Eu tinha um professor de direito do trabalho, a gente chamava ele de forma carinhosa de historinha. E ele levantava e falava, ó, para ser advogado você tem que rebolar. Ele fazia assim. Aí eu dava aquela rebolada. Faz aí, Rafael, o pessoal de casa. Faz aí. Ele vai fazer mesmo. Olha, Rafael. Vou falar para você que está decidindo advogar Gente, vocês nunca hoje. tiveram esse... Olha só, não rebola assim não. Porque não vai ser legal. Ele tá usando recursos da Você vai ser oratória. colocado para fora do tribunal. Mas o advogado precisa saber rebolar. Não, eu tô brincando, mas a gente, é muito jogo de cintura, pessoal. Porque é muita batalha, dia a dia. A gente está aqui, claro, brincando, Mas foi o visual, ele rebolando naquela figura que ele parecia muito com o pinguim do primeiro Batman. Entendi. Bem colocado, parecia muito, e marcou. DeVito. E me marcou. Danny DeVito. E me marcou. De fato, o advogado precisa muito rebolar. Ele tem que saber, às vezes meu irmão fala, às vezes eu pareço um palhaço de circo, que eu fico, mas tem que ser. Tem que ser, a gente tem que saber fazer malabares, a gente tem que saber dar reboladinha. Com cliente. Mas qual foi o primeiro momento, Zé, que veio na tua cabeça assim? Claramente a gente vai falar dessa tua função de valorização da advocacia, mas qual foi o primeiro momento, já advogada, que você parou e falou assim, caramba, eu escolhi bem, tô segura, tô onde eu queria estar, no sentido de ser uma profissional do direito, ser uma advogada. Teve um momento específico ou não nada específico, é todo dia? Tem algum momento que você virou a chave e falou assim, caramba, não é que realmente eu cheguei aqui, né, depois de faculdade, de todo o caminho? Teve algum episódio ou foi uma coisa natural pós-formatura? Eu penso que foi a vocação. No início, na minha faculdade, eu queria ser promotora, inclusive fiz pós-graduação, iniciei minha pós-graduação no 7º período, como ouvinte, já acelerando a pós-graduação na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Então, eu queria de fato,
ser promotora, mas quando me formei, eu já tinha um número bacana de clientes. E eu vi aquilo, eu comecei a me apaixonar pela advocacia. E você sabe que até hoje eu não fiz nenhum concurso público. Isso, assim, as pessoas até se indagam, e às vezes eu até paro e penso, falei assim, gente, passou, assim, e foi algo natural. Foi vocação. Eu penso muito que você que quer se destacar em determinada área, você precisa ter vocação. Para ser advogado, você tem que ter vocação. Você tem que ter uma oralidade, você tem que ter uma postura, você não pode fazer aquilo obrigado. Tem alguns advogados associados que quando participam daquelas seleções, eu chego assim, eu gosto sempre de ter o contato, né? E eu olho assim, não tenho a vocação. Porque eu estou estudando, porque é um sonho, estou na advocacia, mas tem que ir no fórum, tem que ir. Você tem que passar por toda aquela trajetória indispensável à sua formação. Gisele Farinhas hoje não é Gisele Farinhas no início. Gisele Farinhas fez estágio, correu para a faculdade, fez pós-graduação, ganhou pouco, até que Gisele Farinhas foi um nome consolidado na advocacia. Mas não foi do dia para a noite. Assim como os colegas. Augusto, doutor Augusto, nem sempre foi doutor Augusto. Passou por muita coisa. Foi dançarino de Lambairão. Rafael Patrício é hoje, né, um dos principais advogados dos restaurantes do Rio de Janeiro, mas nem sempre foi doutor Rafael Patrício. Passou pela sua trajetória, pelo seu estágio, pelas suas experiências. É importante a gente tocar nesse assunto, porque hoje as pessoas veem como ícone uma coisa intangível, mas você tem que estar disposto a passar por isso. Isso é indispensável para a sua formação. Isso é o que te dá o jogo de cintura. E nem todo mundo tá. Eu tive, diferentemente de muitos advogados, eu venho de uma família de advogados. Meu pai, o escritório tem mais de 4 décadas. E depois veio minha irmã, em seguida meu irmão. Eu fiz um outro curso, fiz um curso de análise de sistemas, hoje TI, hoje fala isso tudo, curso graduação, tá, gente? E eu sempre fugi da advocacia, até que a advocacia falou, meu filho, você é meu. Não adianta, você fugiu até onde deu. Você é meu e vem. E eu fui. E nem por isso, e até quem estiver assistindo, se estiver passando por essa mesma situação, tem um histórico familiar da advocacia, é individual. Se você não fizer a sua parte, se você não se dedicar, se você não tiver a sua entrega, o sobrenome não vai fazer você. Não se mantém, né? Não vai. Não vai. Você até pode ficar nos bastidores. E eu era um pré-estudante de direito, digo pré, porque eu nem imaginava fazer direito, e todas as pessoas me colocavam um crachazinho falando, você não serve para ser advogado. Você não serve para ser advogado. Que embora não pareça, embora tenha feito o reboladinho aqui, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre fui uma pessoa de pouca fala, embora não pareça, Augusto. Mas eu sempre fui uma pessoa de pouca fala. E todos sempre falavam, o advogado precisa de uma oratória, precisa ter cara de pau, precisa ir, seja ao cliente, seja ao serventuário, ao magistrado. O magistrado não deixa de ser um servidor público, precisa ir. Só que eu nadei contra a corrente. E isso é muito importante, a pessoa entender. Ir contra é aquele ditado do você não vai conseguir, não existe impossível. E o preconceito é até maior, né, Rafael? Eu acho que, colocando essa questão, achei interessante que são diferentes experiências dentro do mesmo nicho. E existe um preconceito, você por vir de família da área jurídica, vem esse preconceito, porque ele é da mesma família, vai herdar, não precisa fazer nada, e é muito diferente. Se você não tiver uma postura ativa, você não rebolar, mas você não é respeitado pelo seu sobrenome. Pelo contrário, né? você acaba tendo que provar fora e Exatamente. dentro. Eu me lembro olha, que teve esse uma ponto vez... é muito interessante sobre essa questão do provar. O advogado, ele tem que provar, não sei se vocês têm essa sensação, é uma das poucas profissões que tem que provar o tempo todo a sua competência. Exatamente. Provar quem é ele. Porque, na verdade, existe uma premissa dias. de incompetência. Existe uma premissa Exato. de incompetência. E você tem que provar. E aí você tem que transpor essa premissa todo dia, a cada momento. Eu me lembro que teve uma vez, eu era bem novo de idade, de advocacia, eu tinha uma aparência muito mais jovem, eu não usava barba, e eu passei a usar barba por conta disso.
Eu uso barba há muitos anos, mais de 10 anos, e eu passei a usar por conta disso. Me lembro que eu fui fazer uma audiência trabalhista na 69ª Vara do Trabalho. Me lembro perfeitamente. Andava com envelope pardo, quem aí estiver assistindo se lembrar, sempre a gente era reconhecido. Eu, meu irmão, nós éramos reconhecidos pelo envelope pardo. Eu estava com o envelope. Bom sentido, tá, gente? Abraçado comigo. Aí eu fui e falei, oi, tudo bom? Eu sou Rafael, vou fazer sua audiência. O cliente chega para mim e fala, você sabe o que está passando no meu processo? Mas não é o Carlos Patrício Filho que vai fazer? Mas você sabe. Me subiu um quente, mas muito quente, muito, muito. Só que eu sempre me preparei. Meu pai sempre falou, esteja 1 hora antes da audiência preparado e estudado. E essa é a diferença do audiencista, só audiencista, que isso é importante a gente colocar aqui, já que a gente está falando. Né? Esse exemplo perfeito, pegando um gancho, é que tem clientes que perguntam, doutora, mas tem audiencista fazendo por 40, 30, 20 reais uma audiência? Eu falei, mas essa é a diferença, porque um escritório que é um escritório renomado, respeitado, ele se prepara antes para a sua audiência, ele sabe o que está acontecendo no caso, do que um audiencista, não com respeito ao audiencista, porque eles são essenciais à nossa justiça. Mas é uma situação... Eles sentam, olha, tem acordo? Não tem como ser diferente. Tem acordo? Aí voltando. Né? Aí eu cheguei pro Então, cliente, eu falei, eu sei mais da sua vida na empresa que você trabalhava do que você. Aí ele riu de deboche. Perguntei, quando que você começou? Ele falou uma data diferente. Eu falei, você errou, você começou tal dia. Quando que você saiu? Falou errado. Eu falei, você começou tal dia. E eu com o envelope abraçado, sem ler nada. Eu falei, quanto que você ganhava? E ele falou um valor diferente. Eu falei, você está errado. Horário, errou tudo. Eu falei, tá vendo como eu sei mais da sua vida do que você? E você falou de audiencista, vou puxar um outro gancho. Você, advogado que faz audiência apenas, você não é audiencista. Quando você está em mesa, você é o advogado do processo. Você é a advogada do processo. Não importa se você foi contratado ou contratada para fazer aquela audiência. Quem responde por aquele processo é você. Estude. Às vezes acontece de não ter tempo. Isso é uma eventualidade. Não pode ser regra. Mas esteja sempre preparado. Porque aquilo que está em jogo é o bem jurídico, é uma a vida da É pessoa. uma vida, independente da área que você estiver atuando, seja na área penal, na criminal, seja na área trabalhista, empresarial, independente, você é o advogado daquele processo. E a verdade seja dita, né, Rafael? Tem processos que você ganha ou você perde na audiência. Na audiência. Em especial, eu faço muito trabalhista, Uma vez eu ouvi isso de um magistrado, né? Você está ali para convencer, mas também para cativar quem vai julgar. Aceite ou não, acontece. Teve uma vez, eu fiz uma audiência em Sergipe. Foi em outubro de 2021. E é o mesmo exemplo que eu vou utilizar para uma que eu fiz no Gama, em Brasília. O mesmo exemplo. Sou carioca. Carioca já tem o estigma de marrento, malandro, já tem esse estigma. E eu precisava quebrar esse estigma. Fui em uma audiência presencial durante a pandemia, com máscara, com todos os protocolos exigidos. E aí eu precisava quebrar esse estigma, porque é inevitável, é mais forte do que o ser humano, é mais forte. Eu sei que é mais forte, a gente sabe. E aí eu precisava quebrar aquilo. Comecei a conversar com o magistrado, e um foi homem, outro a mulher. Comecei a conversar, falar sobre as audiências presenciais. E aí eu fiz aquela quebra de gelo, de qualquer resistência que, porventura, a magistratura, seja ele ou ela, pudesse ter com relação a mim, porque o meu cliente precisava de mim. E se eu já fosse o primeiro paredão de ataque, o meu cliente ia sofrer. Então precisava desconstruir esse imaginário do carioca, desconstruir o imaginário de um advogado carioca, para ele entender que eu estava ali apenas como um mero profissional contratado pelo meu cliente para defender o melhor direito. E esse é o estigma, Rafael, que a mulher passa, de desconstrução
da imagem para que ela seja enxergada como uma profissional. Sim. Só que isso já foi diariamente e hoje ainda existe. Dizer Muito. que isso foi totalmente rompido, Não, esquece. não A gente foi. tem uma top. chave estrutural muito grande, né? Muito. Não tem A jeito. cultura machista e tudo que a gente tem que E até passar pelas no próprias dia a mulheres. dia. Até pelas próprias mulheres magistradas ou até mesmo advogadas. Isso acontece muito. Faço parte de um movimento, que é o maior movimento de advogados trabalhistas, que é o MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Um beijo para todos. A gente fez o seminário na sexta passada. A gente vai fazer seminário na próxima sexta, dia Também na 26. E quando era o Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, nós fizemos uma plenária, falamos, a gente precisa mudar esse nome. Vamos para a votação, vamos mudar para advocacia trabalhista e não Perfeito. dois Quando advogados. você falou no começo aqui do podcast, eu já pensei nisso e fica a dica, né? Quem somos nós, né, para propor isso, mas somos nós aqui que vamos propor. A situação de advocacia, né, da OAB, Ordem dos Advogados, A gente Ordem a gente da já propôs. Advocacia do Brasil. Com certeza. Não Eu, vai, inclusive, né? acho que já tem uma proposta nesse Tem, sentido, porque já tem, foi né? muito criticado. Aí, Mas para fomentar, Os para homens- alterar. Claro, apoiando. por mais incrível que pareça, os homens falando, gente, tem que ser advocacia. E muitas mulheres falando, mas a OAB é a Ordem dos Advogados. Gente, por favor. Nós somos mais de 50% Por favor, que pagamos. Eu sou diretor do sindicato dos advogados, sou diretor eleito do sindicato. E é uma das nossas bandeiras. Mas eu acho que isso é de uma Alterar o nome. origem, de uma Excelente, época. tem meu Alterar, apoio. a gente precisa. De uma a gente época precisa. que culturalmente se impunha dessa forma. E a tendência é alterar, a tendência é adequar, como a gente tem visto, né, até hoje. Agora, o que as pessoas precisam entender na advocacia, você às vezes vão ter pessoas, eu falo isso muito para os alunos, que são mais desenvoltas na oratória, o outro ou a outra é sensacional num peticionamento, o outro para pensar uma tese jurídica nova. Cada um Então eu na falo sua. muito da tríade, né? Mais ou menos como esse tripé que está segurando a câmera aí, é falar o direito, pensar o direito e escrever o direito. Não adianta, meu amigo, você quer ser desenvolvido, bem-sucedido na advocacia, e aí bem-sucedido eu não estou falando aqui estritamente questão financeira, que até aplicando o golpe você ganha dinheiro, então não é por aí, né? Infelizmente, tem muito charlatanismo aí, a gente vai chegar lá. Mas, chegar lá e falar dessas pessoas. Mas é o seguinte, a tríade, então desenvolva essa tríade. Ah, mas eu falo com todo mundo, me dou bem com todo mundo, mas não me chame para escrever. Como a gente escuta isso, né? É De as colegas, habilidades. meu amigo, tríade do direito. Eu não estou dizendo que você sempre vai fazer os três. De repente, até dividindo qualidade num escritório, numa sociedade, você vai saber ver isso. Mas atenção a essa tríade, que isso certamente vai te dar uma posição de destaque cada vez mais na advocacia, e não como a gente vê por aí, que eu comentei há pouco, as pessoas, né? Advocacia milionária, são os milagres, né, Rafael? Que eu brinquei aqui com você. Cuidado, não gaste o seu dinheiro e, sobretudo, não gaste o seu tempo, porque dinheiro a gente ganha mais, recupera, mas o tempo, meu amigo, esquece. Falou de Compre tríade. verdade. Tá? Você falou de tríade, eu me lembrei de uma música que, embora não tenha nada a ver, tem tudo a ver com a advocacia. Tem nada a ver, tem tudo a ver. Que é a desenrola, bate, quebra de ladinho. O advogado ele tem que desenrolar, ele tem que bater, de defender as suas prerrogativas, de confrontar em defesa do seu E cliente. o jogo de O cintura, jogo de cintura de quebrar de ladinho. Com certeza. É bastante interessante essa analogia que foi feita com relação à música. Mas é exatamente isso, gente. Eu acredito que a gente precisa resgatar essa valorização, resgatar essa nova postura do advogado, que eu digo nova porque, apesar de ter o conhecimento técnico ainda, a gente acompanha muitos profissionais que não se posicionam da forma correta. Isso enfraquece a classe. É de interesse da classe que todos se posicionem corretamente para que sejam respeitados e, assim, a advocacia valorizada é respeitada. Então, acredito muito nisso, que seja um ponto que a gente tem que trabalhar ainda muito. Esse evento que você comentou, na verdade,
esses eventos, né? Porque não vai ser apenas esse, com certeza não, claro. até pela e nem, né, já ocorreram outros, né? Que você tem por hábito aí. Mas o que vai ser discutido até para você, aí vocês, em todas as câmeras, pô, a gente está muito chique, né, Rafael? Cara, todas as câmeras aqui, eu não sou vocês flamenguista, aí, mas aqui é outro patamar. É outra parada. Outro patamar. outro Você, patamar. estudante de direito, advogado recém-formado, advogado já formado, seja qual o tempo for, que de repente está buscando se reciclar, eu acho que a gente sempre tem que estar propenso e apto a aprender, né? Então, fala aí um pouquinho dessa iniciativa. Nesse convite que eu tive para assumir a diretoria de valorização da advocacia, que foi até uma surpresa do presidente Marcos Soares, que preside agora a OAB Barra, ele me externou a vontade de resgate da advocacia, de valorização dos pontos principais. E nós temos uma ESA muito forte, que trabalha o conteúdo, que trabalha a técnica. Nós temos na instituição programas de mentoria voltados para os jovens advogados e para os antigos também, enfim, é aberta ao público da advocacia. Então, eu penso que essa parte técnica é muito bem trabalhada, mas o que a gente sente falta hoje da advocacia é na imagem, é na postura, é na gestão de escritórios, que os escritórios não são vistos como empresas. Essa não é a visão da instituição, deixo claro, porque estamos aqui num vídeo público, deixo claro que essa não é a visão da instituição como empresa. Mas, de fato, funciona como uma empresa. E é difícil, tem certas questões que eu gosto até de fazer um parênteses, que é curioso, só acontece no direito. É o recurso restrito dos embargos, né, inonimados, que é justamente, por exemplo, a gente vê a sociedade individual de advocacia. Mas é uma sociedade, mas é individual. Enfim, existem umas questões dos advogados e da advocacia, então existem umas questões que a gente ainda precisa amadurecer, apesar de instituição, para que a gente possa ter uma visão correta do que, de fato, a gente está tratando. E nesse evento, no dia 29 de agosto, que estão todos convidados das 15 horas às 18, no auditório principal da OAB Barra, que eu tenho a honra de receber esses dois ilustres advogados conosco. Estaremos lá. Vamos falar justamente disso, de empreendedorismo, de marketing digital, que nós tivemos mudanças importantes no marketing digital. Então, essa postura no ambiente virtual, resgatando questões correlatas à advocacia valorizada. Se você quer ser um advogado valorizado, você tem que se portar como tal. Sim. E dentro e fora do escritório. Hoje nós temos, inclusive pegando um gancho, né, da questão trabalhista com o Rafael, uma situação na advocacia que repercutiu muito na mídia recentemente sobre o estagiário de um escritório que a gente não vai mencionar aqui por questões óbvias, mas que ele tentou um suicídio por excesso de trabalho. Então a gente precisa resgatar essa questão da saúde do advogado também, porque o advogado, e quando eu falo advogado, o estagiário, desde o seu nascedouro da sua formação, porque o estágio faz parte da formação jurídica do advogado, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, não só monetariamente, como a gente colocou na questão, mas como ser humano. Então, essa questão é uma questão que me preocupa muito e a gente quer, na diretoria de valorização da advocacia, trabalhar essas questões. E uma das formas que a gente trabalha é trazendo palestras com ícones da advocacia, profissionais experientes, que tragam o que de fato é real. Porque, novamente, a gente estava discutindo com o Augusto anteriormente à exibição do vídeo, sobre essa questão, a nossa preocupação com o que a gente vê no ambiente virtual. Promessas milionárias de profissionais que às vezes não têm um destaque na advocacia, nem atuam na advocacia e pegam, captam, né, estudantes de direito que têm aquele sonho, aquela vontade de conhecer mais um ambiente jurídico e, ludibriados numa ilusão, compram, adquirem e mantêm esse profissional que não exerce a advocacia. Né? Alimentam esse ciclo vicioso, né? Que não é pouco, virtuoso. não. Por favor, quem é bom em matemática aqui de vocês dois? Vamos lá. Um cursinho de 2.000. Vamos juntar a minha matemática com a dele que dá certo. Uns 150 inscritos dá quanto, Rafael? 5.000? Uns 2.000, digamos assim. Acho que uns 5.000, não, dá não, quanto? Vamos ver quanto você falou vamos de preço. Ver dois. Uns 150 inscritos. 150 inscritos a 2.000, 300 mil. Uns 300 mil por curso. Não, ele pode até vir a... Mantém uma pessoa, não mantém?
Não, vai dar quase 3 milhões isso aí. Não, 300 mil, acho. Não, 300 mil. Não sou boa em matemática. R$2.000. Nós fazemos direito porque nós somos... Não. Olha, Se bem que nos 2.000. cálculos trabalhistas, né? Sim, Mas... só que como eu já Tem um bebi, programa, meu tem um raciocínio programa. tá mais lento. Não, mas isso é fato. A calculadora aí. Então, Ah, gente, O advogado trabalhista tem que fazer conta. Não, você falou 150 candidatos? Ou 150 Ah, tá. inscritos Achei que era por mil. R$2.000. 300 mil. 300 mil. Isso. Então, tem um monte de gente que está se mantendo sob essa ilusão, né, através dessa ilusão das pessoas, dos estudantes de direito, porque eles não atuam na advocacia e assim se mantêm uma vida de luxo ou transparecem como tal, porque na rede social todo mundo é rei. Isso aí. Agora, cadê o castelo? É. Vamos averiguar. Então, nem toda regra tem Se sua você exceção. vai comprar, Nós né? temos advogados, e aí eu posso falar, por exemplo, como Nelson Williams, né? Isso. Que são advogados que realmente atuam na advocacia, que tem recentemente fechou um dos contratos honorários maiores do país, né? Com o Banco do Brasil, Sim. que foi bem divulgado de forma transparente. É um advogado excepcional que atua em São Paulo, não, E Brasil. contribui mostrando os a estados advocacia. brasileiros A e contribui advocacia. mostrando a E advocacia. mostra o castelo, E tá? o quanto Ele mostra o castelo, Ele mostra tá? o castelo. E como ele é criticado, Inclusive, né? já chamei o Nelson para vir. Eles falaram que... Então, Não, já chamei o Nelson. E como ele é criticado, né? E a gente precisa justamente que seja um convite a nós refletirmos na nossa advocacia essa questão da vaidade, né? Você externar o seu cotidiano, a sua vida, não significa ostentar necessariamente. A gente pode até trazer em pauta esse outro ponto. Isso aí. Olha, eu advocacia achando agora que eu não pode mais sou A advocacia não pode ostentar. que não pode ostentar. Mas qual é o limite dessa ostentação? Tudo é muito subjetivo, Muito. né? Porque ostentar o quê? A sua vida, se a sua vida é de luxo, você está ostentando, você está compartilhando a sua vida. Até que limite que isso pode ser criticado institucionalmente. Eu acho que assim, pareça ser, desde que você tenha efetivamente condição de mostrar que realmente é. Eu acho que a grande questão é essa, não é de parecer, mas na cabeça do mostra o que advogado ou da pessoa, digamos assim, porque não vamos falar só dos advogados, né? Se na cabeça da pessoa ela se sente como tal, porque também tem isso, nós temos pessoas ícones, eu não vou me referir aqui ao nome, mas eu acho que vocês se identificam, que até para nossa área da advocacia, que compartilha assim várias compras e tudo mais, e agora está sendo investigada pela Receita Federal, enfim, é um caso de grande repercussão. A gente vê que acaba aparecendo, né, cara? Se você realmente está ali, está com a sua advocacia, é um profissional respeitado, que se respeita os outros sujeitos que cercam. Outra coisa também que precisa acabar é que ser adverso. O advogado da outra parte, ele não é automaticamente teu inimigo. Não, muito pelo de forma contrário. Ele é seu adversário. E isso, cara, isso é surreal. Isso só te prejudica. Você que está advogando, mesmo, a gente só te trouxe, prejudica. alguns ex-adversos meus. O primeiro podcast é um ex-adverso, que é o diretor do movimento que eu falei, do Marcos Malezon. E não tem problema nenhum. Foi muito bom. Não tem problema nenhum. A gente contribui viajou, até com um acordo, contribui para um bom entendimento. Com certeza. Só que os clientes muitas das vezes não entendem. Não. Mas hoje tá... Depende. E eu chego muito para cliente e falo, sabe por que fechou o acordo? Porque eu tenho uma boa relação com o advogado da outra parte. Essencial, networking, Sim. o bom relacionamento capilaridade, e o respeito. A verdade é que todo mundo no direito se conhece. Sim. Você falou o teu sobrenome, a pessoa já identifica. Mas identifica com que lembrança de você? Isso aí. Uma lembrança de credibilidade, de postura, de respeito. A pessoa nunca vai se esquecer da forma como você a tratou. Essa é uma premissa assim, para a vida, né? E que a gente guarda, sobretudo na advocacia. Na advocacia, para os estudantes de direito que estão nos assistindo, e até os advogados, relacionamento é muito importante. Isso aí. Relacionamento é crucial para tudo na sua vida. Então, deixo essa mensagem. Né? Hoje, aproveitando o relacionamento que a gente está firmando aqui, fomos já convidados para esse grande evento. Se não tivéssemos feito convite, o relacionamento, isso não aconteceria, né? Claro que a gente não vai contar que temos uma amiga em comum, né? Mas é relacionamento, né, Rafael? Mas é relacionamento. É relacionamento. Coincidência. Não pode falar que ele não, porque... Não menciona não.
E, por exemplo, hoje eu tinha uma audiência que um advogado peticionou nos autos falando que estaria viajando. A viagem estava marcada antes da audiência. A audiência foi designada, ele peticionou, o juiz deu um despacho, mas não retirou de pauta. E ele me mandou mensagem e falou: Rafael, tem audiência hoje, só que eu vou estar viajando. Falei: fica tranquilo, relaxa. Se tiver, a gente vai entrar e vamos falar: olha, tem a petição do doutor Sidney, que eu posso falar o nome que não tem problema nenhum, tem a petição do doutor Sidney, que ele peticionou informando lá atrás. E a gente concorda com o adiamento. Então, ter um advogado ex-adverso, que não é seu adversário, não é seu inimigo, só está defendendo o cliente do outro lado da mesa, isso não tem mal nenhum. E olha, esse exemplo foi perfeito, porque, veja, a atuação dele foi dentro dos limites da ética. Ou seja, ele não está ali dizendo que o outro advogado tem razão e que é a causa do outro advogado. Ele, na verdade, está fazendo respeitar a legalidade dentro do processo. Isso é muito importante. A citação, os atos jurídicos do processo, a citação, o comparecimento à audiência para o livre contraditório, né, a ampla defesa ser observada. Então, todos esses pontos é que ele coloca ali. E para o cliente tem que estar muito claro isso, né, Rafael, para que não haja nenhuma confusão. Ah, está favorecendo o outro advogado, né, no dito popular. Não, não está favorecendo. Está, na verdade, porque se houver uma audiência sem a outra parte, enfim, vai ter aí nulidades que depois vão refletir futuramente no bojo do processo. Então é importante. Está muito tranquila, Rafael. Mas... Está muito ali. Esse muito papo calmo, tá ótimo. Tá muito ficaria calmo. aqui. E a gente deixa abaixo ou deixa em cima? Vamos lá. Viva agora, a advocacia. Zé, é o seguinte. Não me coloca numa saia justa. Não, olha hein? só. Olha só. Tá tudo sob controle. Tá muito advogada bem ali. Tá tudo muito bem. Oratória tranquila. Vamos lá. Situação inusitada na advocacia, na tua vida aí, que você lembra, sempre lembra e acaba dando muita gargalhada. De repente, na hora pode ter sido algo tenso, mas enfim, algo, né, inusitado aí que como você tenha vivido. A gente fala, tem que rebolar. conte-nos um caos, ou como a rapaziada nova já está falando, deixa abaixo, só que não. Fica quieto, mas só que não. Fala aí pra gente. Conte-nos um caso. Olha, finge que não tem ninguém assistindo. Olha, eu acho que toda a minha advocacia teve um acontecimento quando eu ainda era estagiária. Era na advogada. Advoguem. Estagiário está aí para aprender e te ajudar. E não para advogar para você. Estagiária de uma holding familiar importante, um inventário, um dos mais antigos do Brasil, do Tribunal de Justiça. E eu lembro que, aliás, o defensor público deve estar assistindo esse vídeo, o Leonardo Werneck, que era o meu chefe na época. Era uma sexta-feira. Defensoria Pública é uma escola também. Virou? É uma escola. Não, mas não só na defensoria, ele estava na holding. Era estagiária da holding familiar. Hoje ele é defensor público, mas antes ele era advogado dessa empresa e no inventário, um dos mais antigos nem sei se terminou, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que lá discutem bens relativos a Henrique Lage, Nora Lage, enfim, uma série de empresas. Bom, o fato é que era uma sexta-feira, bem provável de ser recebida por uma desembargadora, que na época era a desembargadora Leila Mariano. E para mim foi uma situação inusitada, que ele disse o seguinte: vai lá ver para marcar com ela, ver se ela pode receber a gente. E a desembargadora Leila Mariano simplesmente disse o seguinte, veio do gabinete a seguinte informação: olha, vai receber a doutora Gisele. Peraí, a doutora Gisele vai receber agora para despachar. Bom, ainda bem que eu estava social, né? Estava social e eu falei assim, gente, eu tenho que você estava... estava, porque naquela época de aprendizado ia até com terninho vermelho. Mas nesse dia eu estava com preto. Bom, aí eu falei assim, gente, ou eu recuo ou eu mostro pro meu chefe do que eu sou capaz. Aí eu falei, eu vou estagiar destemido. Estou entrando. Está entrando, doutora Gisele? Doutora Gisele mesmo. Olha, entrei, ela despachou, perfeitamente expliquei as minúcias da causa, ela despachou de um despacho positivo.
Eu saí da sala, mas assim, não sei nem como. Se me perguntar como foi, Caiu. não sei. Fechou a porta. Tremilicando. Maravilhoso o gabinete da desembargadora. E saí de lá com a resposta positiva para o meu chefe e foi maravilhoso. Eu ganhei na época até uma promoção, enfim, um reconhecimento da empresa. E, assim, o que eu quero dizer com isso? Acho que foi a minha principal lição. Esteja sempre preparado. Isso aí. Porque a advocacia, ela é inesperada. E tem o seguinte, se você entrou como doutora, quem sou eu para dizer que eu era estagiária? A desembargadora falou que era doutora. Não Quem me sou eu? pediram a minha carteira da OAB. Então, eu estava ali como advogada. Estava ali exercendo e foi tudo perfeito. Foi positivo para a empresa, que é o principal. Que, é quando a gente tem uma esse ato resposta ali você positiva poderia praticar, para o inclusive, cliente. despachar. E foi sensacional. Então, acho que essa foi uma situação inusitada para mim, porque bate aquele nervosismo. Eu não sabia se dizia sim ou não, ou se eu digo que eu sou estagiária, não sou advogada. Eu falei, pode dar certo. De repente, acho que esse espírito empreendedor saber perceber a oportunidade. É que me fez ter um escritório de advocacia. Saber perceber a oportunidade. Eu acho que o empreendedor tem muito isso, né, Rafael? Entre o sim ou não, arrisco ou não. O não já tem. O não já tenho. Saber enxergar a oportunidade. Então, acho que foi aí que deu tudo certo. Doutora Gisele, muito obrigado. Né? A gente já está aqui, já Gisele para lá, Gisele para cá, e não doutora, né? Mas primeiro agradecer muito pela tua presença, pelo teu tempo, né? A gente sabe que tem que se jogar de ladinho aí, como o Rafael falou, e se organizar, porque as agendas são corridas de todos nós. Né? Agradecer o convite. Certamente vai ser um grande evento, a gente espera poder contribuir muito, né? Cada qual no seu tema, na sua abordagem. Tá assistindo então, aí. dia 29 de agosto, segunda-feira, OAB Barra, 57ª subseção. No Shopping Marapendi. Tem toda uma história Avenida das Américas, no Shopping Marapendi. Avenida das Américas, Shopping Marapendi, OAB Barra. 15 horas, 3 horas da tarde, até às 18 horas. Isso, até às 18. Né? Então, um evento muito interessante. Você que é estudante de Direito, meu amigo, você tem a obrigação de estar lá. Você que é advogado recém-formado, também tem obrigação. Estamos convidando. Não, todo mundo tem obrigação. Tá? Todos. Todos estejam lá. Eu vou estar. Para uma advocacia melhor, para uma advocacia valorizada. Né? Então, vote Gisele. Não. Gisele, ainda não. Estou pressentindo aqui, ainda não. Meu Deus. Ela vai chegar lá. Augusto Vidente. Então, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme. Você que está assistindo aí a gente, muito obrigado por estar até agora. Não esqueça de curtir, dar aquele like, inscreva-se, pelo amor de Deus. Se você não se inscreveu, faça agora. O momento é agora ou nunca, tá? Brincadeiras à parte, obrigado, muito obrigado. Siga o Instagram, @resenha.pro. Estamos em todas as plataformas. No Instagram vocês vão ver. Assista aí os episódios, tem vários episódios interessantes, legais. E muito obrigado pela tua presença. Se inscreve aí, doutora Gisele. Palavra é sua. Para mim é uma honra e espero que a gente tenha muitas oportunidades de implementar projetos conjuntamente. A advocacia precisa da gente. Isso aí. Fale seu Instagram. O meu Instagram é Gisele Farinhas. Siga nas minhas redes sociais, site do escritório www.farinhasadvogados.com.br. Lá vocês encontram mais um pouquinho. Quem quiser se candidatar a advogado associado, estagiário de direito, enfim, estamos para compartilhar conhecimento. Nada que nos é dado por Deus é nosso. É assim a natureza, né? As flores, toda a natureza funciona dessa forma. Então, estamos aqui sempre para compartilhar. Aí. Então, @Augusto Multella com 2 L's, @Rafael B. Patrício com PH. Até semana que vem. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Resenha Pro.